Vou te contar 5 coisas para você fazer lá no seu Instagram para você atrair mais pacientes para sua clínica. Antes de eu ter o meu Instagram e antes de começar a levar a produção de conteúdo mais a sério, eu seguia também os modelos mais tradicionais, que é aquilo que a gente aprende na faculdade, né? Como se divulgar. Então eu tinha os meus cartões de visita, eu tinha o meu perfil no Google, eu lancei o meu contato assim para vários grupos de família, de amigos, avisando todo mundo que eu tinha começado a atender. Mas quando eu fiz a minha transição de carreira do CLT para clínica, e eu conto essa história toda no vídeo anterior que eu postei aqui, então se você não assistiu, depois você corre lá para assistir, eu já tinha em mente que eu não queria mais seguir esses modelos tradicionais, porque simplesmente não funcionou tão bem assim para mim e tava demorando demais. Eu queria fazer alguma coisa diferente que pudesse trazer um retorno mais rápido, né? Que eu pudesse ter pacientes ali mais rápido. Eu queria encontrar um caminho que não me deixasse assim tão dependente da boa vontade das outras pessoas, de me indicarem, de me divulgarem e tudo mais. E nessa busca por um caminho que pudesse dar mais certo, que pudesse me dar um retorno mais rápido, eu me deparei com a criação de conteúdo. Eu comecei a pesquisar e a estudar sobre marketing digital. E quando eu comecei a fazer isso, eu entendi que ir por esse caminho, que seguir isso, poderia sim mudar tudo, mudar completamente e fazer as coisas crescerem de forma exponencial, assim. Que não foi nada fácil, porque eu ainda tava ali muito engessada naquele modelo de faculdade, sabe? Naquela lavagem cerebral mesmo que a gente recebe na faculdade, de que a gente não pode se expor, de que a gente não pode mostrar quem a gente é. Estamos muito presos numa ideia de neutralidade, né? De que a gente não pode mostrar ali a nossa personalidade, o nosso jeitinho. Pra vocês terem ideia, eu me lembro muito bem de uma situação na faculdade, ali quando a gente já tava começando os estágios, por volta do 4º, 5º ano, sabe aquele momento assim, mais difícil de tudo? Uma professora falou ali pra nossa turma que a gente tinha que ter cuidado até com o porta-retrato que tinha na nossa mesa, porque não era interessante o nosso paciente saber se a gente era casada, solteira, se a gente tinha filhos ou não. Eu me lembro muito que isso me causou, assim, um certo medo, sabe? Uma certa angústia de que, meu Deus, as pessoas não podem saber quem eu sou, né? Não podem saber absolutamente nada sobre a minha vida. Então eu sempre me policiei demais, eu sempre tive muitos receios. Eu não deixava as pessoas se conectarem comigo, sabe? Eu não deixava as pessoas se aproximarem um pouco. E aí, com essa mente, assim, tão fechada, sabe? Com tantos receios, com tantas inseguranças, quando a gente cai num cenário onde a gente vai produzir conteúdo, a gente é o primeiro a julgar a gente mesmo, né? A gente começa a ter aqueles pensamentos do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, a vergonha que a gente sente de começar a aparecer, das pessoas começarem a dizer que, nossa, olha, uma psicóloga pagando de blogueira. Ela é uma psicóloga, mas faz vídeos pra internet. Eu escutei isso de uma pessoa da minha família, tá? Que eu fazia videozinhos pra internet. Não tá errado, né? Eu faço mesmo, mas assim, eu entendo a importância disso. Hoje eu entendo, né? Antes não era tão fácil assim, não. Eu me julgava também. Eu mesma tinha esse pensamento. Ah lá vai a blogueirinha, tá vendo? Tá pagando de blogueira, as pessoas estão achando ridículo isso que você tá fazendo. Mas isso passa, tá? Na hora que você vê a sua agenda começando a ficar cheia, o dinheiro entrando na sua conta, aí, minha filha, ninguém te segura mais. Mas no começo foi difícil, né? Sair da caixa era muito difícil. Foi, assim, uma dificuldade imensa pra conseguir me arriscar, pra conseguir fazer diferente, pra conseguir não ter um perfil neutro, ter a coragem de não ter um perfil neutro, sabe? Aquele perfil com um cara de clínica que você entra e parece que você tá vendo uma clínica. Não tem nada de humano ali, não tem nada de divertido, não tem nada de diferente. Eu não queria essa neutralidade, eu queria fazer diferente. E foi muito difícil chegar nesse ponto, foi muito difícil enfrentar os meus medos, enfrentar as minhas vergonhas, porque eu não comecei sabendo o que eu ia fazer. Foi um longo processo, uma longa jornada que precisou começar aqui, ó. Eu precisei mudar a minha cabeça primeiro. Até eu entender e aceitar que o Instagram poderia, sim, ser a grande virada de chave na minha vida e na minha clínica, eu tive muito medo do julgamento. E eu tive que lidar com o meu próprio julgamento também. E para te ajudar a sair disso também, para te ajudar a destravar, assim como foi comigo, eu listei 5 coisas principais que eu apliquei na criação de conteúdo para me ajudar a atrair pacientes mais rápido do que os métodos tradicionais que a gente conhece. Então, sim, a produção de conteúdo, quando bem feita e com propósito, ela dá resultado. Primeira coisa, só paga de blogueira quem não sabe o que postar. Quando a gente não entende o propósito daquilo que a gente tá fazendo, daquilo que a gente tá postando, a gente posta tudo de tudo, qualquer coisa, sem nenhuma estratégia, sem nenhum objetivo. Muitas vezes apenas pelo like, sabe? Pelo engajamento. E onde tá o problema disso? A pessoa entra no seu perfil, ela olha tudo aquilo e fica assim:
Oi? O que é isso? O que essa pessoa faz? O que essa pessoa fala? Qual que é a especialidade dela? Como que ela pode me ajudar? Sabe, é tão desconexo as coisas que tem ali que a pessoa não entende o seu papel, ela não entende o seu trabalho, ela não entende como você pode ajudá-la. É só uma grande mistura de um monte de coisa que não se encaixa, que não tem nada a ver, que não se casam. Então saiba o que postar e como postar. Deixe as pessoas entenderem o que você tá fazendo ali. Faça as pessoas entenderem como você pode ajudá-las. Faça elas se identificarem com o seu conteúdo. Deixe elas saberem qual dor você resolve. O que não quer dizer que você não vai postar algo sobre você, tá? Uma coisa diferente que você tá fazendo, um hobby, a sua rotina, uma viagem. Não é isso. O que nos leva à segunda coisa, deixe as pessoas te conhecerem. Se você me acompanhar ali no Instagram, você vai ver que eu posto um pouco sobre a minha vida assim, eu posto um pouco sobre a minha rotina, os momentos que eu tenho com a minha sobrinha, alguns momentos em família. Claro que eu sempre escolho aquilo que eu quero postar ou não, óbvio, né? Não é tudo que eu quero mostrar, não é tudo que eu quero me expor, mas eu compartilho um pouco sobre mim, sobre a minha vida sim. Mas é sempre pensando no meu público, tá? É sempre pensando ali nas pessoas que eu quero atingir e o que eu quero comunicar ali com elas. Eu vou te dar um exemplo aqui só pra você entender melhor. Ano passado eu tirei férias e eu fui conhecer alguns lugares da Europa. E eu queria postar ali a minha viagem, tal, como ia ser, os lugares que eu ia conhecer. E eu fiz muito isso, tá? Eu postei muito sobre a viagem. Ao mesmo tempo que eu postava uma paisagem, uma coisa diferente, um prato de comida ali que eu tava comendo, o que eu também postava pro meu público se identificar? Um parquinho pra criança que eu encontrava, até porque os parquinhos de lá são parquinhos muito diferentes dos parquinhos do Brasil. Então eu sempre postava foto de um parquinho e perguntava: "E aí, teria coragem de deixar o seu filho brincar aqui?" Eu também postava, assim, um lugar muito família que eu visitei, onde eu via muitas mães com crianças, muitos pais, e falava: "Gente, olha, esse lugar é muito legal pra vir com família, pra viajar com criança. Aqui, ó, aqui eu acho que não dá pra vir com bebê, e aqui eu já acho que dá pra fazer uma viagem em família." Então, eu ia instigando isso também, sabe? Eu ia fazendo elas se conectarem comigo, com aquilo que eu tava fazendo. Ao mesmo tempo em que eu tava ali postando a minha vida, né, postando uma coisa diferente que eu tava fazendo, tinha uma estratégia, tinha uma provocação, tinha uma comunicação, tinha um interesse, algo que elas estavam se identificando ali. Tanto que depois eu abri uma caixinha de perguntas e assim, choveu perguntas e curiosidades de quais lugares eu acho que dá pra se viajar com um bebê, sabe? Isso é legal porque as pessoas estão ali no Instagram, gente, pra se divertir. É uma plataforma de entretenimento. Então compartilhe um pouco sobre você, deixa as pessoas te enxergarem, saia dessa neutralidade, deixa elas te conhecerem, deixa elas se conectarem com você, se identificarem com você. Você é psicóloga, você sabe disso. As pessoas buscam por conexão, as pessoas querem se conectar. 3. Não seja a Zé Palestrinha. O Instagram não é uma sala de aula, você não tá lá na faculdade de psicologia. Ninguém tá ali no Instagram, ou pelo menos quase ninguém, pra ficar vendo aula de 5 minutos com uma psicóloga toda engessada, parada, falando sobre, sei lá, qualquer assunto a respeito de saúde mental. Pra isso, pra aprender esse tipo de coisa, através de vídeos desse tipo, a pessoa vai pro Google, a pessoa pesquisa no Google. E além do Google, a gente ainda tá competindo agora com o ChatGPT. Elas não estão ali no Instagram, ou pelo menos boa parte dessas pessoas não estão ali no Instagram para ficar vendo esse tipo de conteúdo. Pega uma dica aqui. As pessoas, quando elas estão ali no Instagram, se elas estão aprendendo alguma coisa, elas não querem perceber que elas estão aprendendo. Elas não querem perceber que elas estão assistindo uma aula, entendeu? É fácil você entender isso, ó. É só você pensar como você consome o conteúdo lá no Instagram. Não é no momento que você tá, sei lá, no seu horário de almoço. Não é no momento ali daqueles minutinhos que você tem entre uma sessão e outra, ou quando a sua paciente atrasa e aí você pega o celular e fica rolando ali o feed. Você não consome conteúdo nesses momentos quando você quer mais relaxar, quando você quer ver uma coisa engraçada, quando você quer rir, quando você tá deitado na sua cama antes de dormir. Você consome conteúdo nesses momentos, né? Quando você quer só espairecer um pouco, você quer tranquilizar a sua cabeça. As outras pessoas também. Quando você quer consumir um conteúdo mais completo, complexo, mais denso, quando você quer aprender alguma coisa, um tema específico, para qual plataforma você vai? Pro YouTube. Não é? Tanto é que você tá aqui me assistindo. Se esse vídeo aqui tivesse lá no Instagram, provavelmente você já teria pulado nos 3 primeiros segundos. Você não teria parado pra me assistir, porque você não tá ali pra fazer isso, entendeu? Ou pelo menos não na maioria das vezes. Agora, ó, não quer dizer que você não possa ensinar coisas ali no Instagram, tá? Você pode sim, inclusive isso é importante também para gerar certa autoridade, mas você precisa ensinar do jeito certo. É como você faz isso. Lembrando que a maioria das pessoas não querem ali perceber que elas estão numa aula aprendendo alguma coisa. Eu deixei as 2 últimas coisas agora pro final porque são as mais importantes. 4.
Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Então conheça o seu público. E quando eu falo sobre você conhecer o seu público, é você conhecer a pessoa que representa o seu público, ou seja, a pessoa ideal, a sua persona. Se você já estudou um pouquinho aí de marketing digital, se você tem alguma familiaridade com esse assunto, você já ouviu essa palavra em algum momento. A gente precisa ter a nossa persona. A gente precisa saber o perfil daquelas pessoas que a gente quer atingir. Você precisa saber quem ela é, qual idade ela tem, quantos filhos, qual é o estado civil, onde ela trabalha, o que ela faz, qual é a renda dela, enfim, a persona que representa o seu público ideal. Por exemplo, falando bem rapidamente aqui da minha persona, eu sou psicóloga de mães, né? Sou especialista em puerpério, então a minha persona ficaria mais ou menos assim. Ela é uma mulher de 35 anos, mãe de primeira viagem, ela acabou de passar por um parto, está vivendo o puerpério emocional, ela é casada, tem um filho, está de licença maternidade ou então abriu mão da sua carreira para cuidar do seu filho e a renda familiar gira em torno de tantos reais por mês. Entende que quando eu for produzir algum conteúdo, eu vou pensar nessa mulher, né? Nessa Maria de 35 anos que passou por um parto, está no puerpério emocional. Então eu tenho um público ideal aqui, né? Eu tenho um perfil que eu vou me comunicar com as pessoas através dessa persona. Ela vai direcionar o meu conteúdo. Quer dizer que eu só vou atrair a Maria de 35 anos, que é casada, tem um filho? Claro que não. Vai aparecer também aquela mulher que tem 40 anos ou que tem 25 anos, que é divorciada, que cuida do filho sozinha, talvez ela seja uma empresária, talvez ela esteja no segundo ou no terceiro filho, então talvez ela não seja uma mãe de primeira viagem. Então é claro que vai aparecer esse outro perfil também. E essas pessoas também podem se identificar com o meu conteúdo. Mas ter uma persona, ter ali um perfil desenhado que representa o seu público, vai sempre te dar um caminho, vai sempre te direcionar. Naqueles momentos que você não tiver ideia do que fazer, você não tem ideia do que postar, você vai lá olhar para Maria de 35 anos e ter alguma ideia e pensar, tá, o que hoje eu posso falar para essa Maria? O que será que essa Maria tá sentindo hoje? E aí isso vai te direcionar. Isso pode te dar alguns insights e você pode ter algum caminho. Só que mais importante do que você conhecer o seu público é você entender as dores do seu público. E aqui, minha amiga, tá o pulo do gato. Tem muito perfil que eu vejo por aí que é um perfil assim só de autopromoção. Você entra ali no perfil da pessoa e tem tudo sobre ela. Como ela trabalha, como funciona a abordagem dela, o que ela estuda, aquilo que ela sabe, todo o conhecimento que ela tem. E não quer dizer que isso é ruim. A gente também precisa se autopromover, né? A gente precisa dizer como funciona o nosso trabalho, os nossos atendimentos, a nossa especialidade ali naquele determinado assunto. A gente precisa fazer isso. Mas a gente não pode só fazer isso, entendeu? A pessoa, ela entra no seu perfil e só sabe coisas sobre você e nada sobre ela. Ela não encontra nada ali que ela possa se identificar. É um perfil que fala só sobre a psicóloga e praticamente nada sobre os problemas que ela resolve. Como o trabalho dela pode ajudar as pessoas. Quais dores ela resolve. Ou seja, como ela enxerga as dores do público dela, sabe? Como ela resolve as dores dessas pessoas. Como ela resolve, né? As dores da Maria, de 35 anos, no puerpério, com o seu primeiro filho. Então, conhecer o seu público, entender as dores do seu público é o primeiro passo para gerar identificação. E por que gerar identificação é importante? Porque essa pessoa, ela precisa entrar no seu perfil e pensar assim, nossa, alguém entende o que eu tô passando. Ela precisa olhar para o seu conteúdo e falar assim, caramba, finalmente alguém falou sobre aquilo que eu tô sentindo. Finalmente alguém entende o que eu tô passando. E essa pessoa, quando ela se identificar, ela vai querer saber mais sobre você. Ela vai querer entender melhor sobre o seu trabalho. Ela vai querer saber o que mais você pode contribuir, em como você pode ajudar um pouco mais ela, sabe? E aí é o que vai te gerar o contato. Essa pessoa vai lá pro seu WhatsApp e te perguntar qual é o valor da sua sessão, como funciona a terapia com você. Agora você entendeu a importância disso, né? Recapitulando os 5 pontos. Só paga de blogueira quem não sabe o que postar, deixe as pessoas te conhecerem, não seja Zé Palestrinha, conheça o seu público e entenda as dores do seu público. É isso que eu tenho feito e é isso que tem dado certo pra mim a partir do momento que eu virei uma chavinha na minha cabeça e entendi que a criação de conteúdo é muito sério e isso faz parte do meu trabalho. Agora você vai me dizer aqui nos comentários o que você achou de tudo isso que eu falei e se você vai aplicar tudo isso por aí também. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!